português nesse vídeo, hein? E nós vamos usar o nosso livro, combinado? Então, abre aí o seu livro lá na página 130 e 131. Nós vamos fazer a sessão Conhecendo o Texto. Como nós sabemos, nós estamos começando a entender um pouquinho mais sobre as receitas. Você se lembra da aula passada? Bom, aqui nós vamos ler uma receita e responder algumas coisas sobre ela. Então, vamos lá! Vamos ler junto com a tia. Bicho do pé. Uma lata de leite condensado, uma gema de ovo, uma colher de sopa de manteiga, uma xícara de açúcar de confeiteiro, corante vermelho. Se usar corante verde, a bolinha fica verde. Preparo. 1. Misture tudo em uma panela e leve ao fogo, mexendo sempre até desgrudar do fundo da panela. 2. Deixe esfriar. 3. Unte as mãos e molde bolinhas. 4. Passe no açúcar de confeiteiro. Untar significa aplicar óleo, manteiga ou qualquer substância gordurosa para poder não grudar, tá bom? E aí, gente, aqui na página 131, ela tem as imagens explicando como faz para fazer essa receita. Observa aí com bastante atenção e depois você vai começar a fazer as atividades. Na página 132, atividade 1. Qual é o nome do doce dessa receita culinária? Letra A. Você conhecia esse doce? Letra B. Observe novamente a ilustração da receita. O que ela representa? Converse com os colegas. Aqui você vai conversar com a sua família, tá bem? Atividade 2. Para que essa receita foi escrita? Atividade 3. Para quem ela foi escrita? Letra A. Quem a escreveu? Bom, para saber quem escreveu, você vai voltar aqui no texto e olhar nas informações bem aqui no finalzinho da parte onde aparecem os desenhos, combinado? Aqui você vai ver quem foi que escreveu essa receita. Continuando. Letra B. É possível saber a profissão das autoras da receita? Em geral, quem costuma escrever receitas como essas? Você vai contar para sua família se você souber. Se você não souber, não tem problema, tá bom? Atividade 4. Observe as ilustrações. Ilustração 1. Tem um semáforo no amarelo escrito médio. E observação 2. Serve 6 a 8 pessoas. Figura 2, perdão. Letra A. Que mensagem a ilustração 1 transmite? O que ela significa? O que você acha que ela significa? E letra B. O que a ilustração 2 indica para a pessoa que vai preparar a receita? Essa daqui. O que ela indica? Aí você vai escrever a sua resposta aqui embaixo, tá bem? Depois, na página 133, atividade 5. Em quantas partes a receita está dividida? Então, você vai olhar aqui, ó, quantas partes? E vai colocar o numeral nesse quadradinho. Quais são as partes da receita? Você lembra que a gente conversou na aula passada? As partes da receita? Atividade 6. Reúna-se com um colega e releiam a receita com atenção. Depois respondam a estas perguntas. Letra A. É possível preparar a receita sem as informações da página 131? Então, se você estiver aqui olhando somente a página 130, você vai conseguir, a sua mamãe, alguém da sua família vai conseguir fazer essa receita sem ter essas informações de imagens? Então, você vai responder aqui, tá bom? Sim ou não. E na letra B.
Para que servem o texto escrito e as ilustrações apresentadas nessa página? Então, você vai ler as 3 frases e marcar uma ou mais que estiverem corretas, tá bem? E na atividade 7, nessa receita, em que quantidade cada ingrediente deve ser usado? Ligue as colunas. Então, aqui tem os ingredientes e aqui tem as quantidades. Se você não souber de cabeça, você pode voltar no texto para tirar dúvidas. Letra A. Porque a receita indica que a colher deve ser de sopa e não outra colher. Você sabe? Bom, a tia já vai dar essa dica. Ela coloca que precisa ser uma colher de sopa porque existem vários tamanhos de colheres. Existe colher de sobremesa, colher de chá, colher de café. Então, se colocar uma colher que seja menos do que o necessário, a receita pode não dar certo, tá bom? Então, por isso que ela coloca uma colher de sopa. E aí, nós vamos para a letra B. Nas receitas, a medida de uma xícara pode ser usada para outros ingredientes? Dê exemplos. Quais outros ingredientes da receita que podem ser medidos com uma xícara? Você sabe? E na letra C, que outros objetos costumam ser usados para medir a quantidade dos ingredientes de uma receita? Bom, aqui a gente já viu uma xícara e a colher. Você já viu aí na sua casa alguém fazendo uma receita e usando um objeto diferente para medir? Se sim, coloca a sua resposta aqui embaixo, tá bem? E aí, você vai virar a página. Na página 134, atividade 8, quase todos os ingredientes dessa receita podem ser usados em qualquer ordem, menos um. Que ingrediente é esse? Bom, um dos ingredientes não pode ser mudado a ordem. Qual é? O que acontece se a ordem do preparo for mudada? Explique. Bom, se a ordem for mudada, a receita pode não dar certo, né? Porque alguns ingredientes precisam ser colocados exatamente naquele momento. Se a gente não usar o açúcar de confeiteiro só para poder passar o doce, se colocar ele junto lá na hora de fazer, pode ser que vire um outro doce diferente, tá bem? Atividade 10. Como deve estar a massa dos docinhos para ser moldada? Fria, quente, crua. Marca a opção correta. 11. As receitas trazem palavras como bata, mexa e misture. Letra A. No preparo da receita do bicho de pé, que palavras como essas foram usadas? Você olha lá no texto de novo e escreve aqui, tá bem? Letra B. O que essas palavras indicam? Você sabe? Bata, mexa, misture. Você sabe? Bom, elas servem para indicar o que é para fazer, não é verdade? Bem legal. Atividade 12. Você acha que essa receita foi escrita para crianças ou para adultos? Por quê? Fala aí com a sua família, tá bem? Atividade 13. A receita foi escrita para crianças, mas precisa ser preparada com a supervisão de um adulto. Por quê? Conta para a mamãe, conta para o papai, por que ela deve ser supervisionada? Você sabe? Bom, tem um risco muito grande se a criança for mexer lá no fogão de se queimar. Então, por isso, precisa de um adulto supervisionando. Atividade 14. Você já conhece bem uma receita culinária. Em que situações você usaria uma? Então, você vai ler essas opções e vai marcar as situações que precisa de uma receita, tá bem? E a última página de hoje, que é a página 135, na atividade 15, se você fosse escrever uma receita, que formato ela teria? Pinte o que escolher. E a atividade 16, a receita que você leu, ensina a fazer o bicho de pé. Um doce que muitas pessoas gostam. E você, de qual doce mais gosta? Então aqui eu quero que você faça
um desenho no seu caderno de português. Você vai desenhar e escrever o nome do doce que você mais gosta de comer, combinado? E aqui para finalizar, nós temos essa parte, olha, bloco de notas. Leia as palavras do quadro e complete o texto com as informações que faltam. São 4 palavras e você vai ler esse pequeno texto que tem 3 linhas para completar com as palavras nos locais corretos, tá bem? Essa foi a nossa aula de português de hoje. Espero que você tenha gostado e que tenha aprendido muito mais sobre as receitas. Na próxima aula a gente vai aprender mais ainda, tá bom? Tchau!